Então já falamos sobre o próprio despertar da consciência, sobre a questão da Matrix, o impacto dela nas nossas vidas. E hoje a gente trouxe esse tema, que a gente selecionou aqui para vocês, de falar mais sobre a física quântica e a quinta dimensão, para mostrar mais claramente como que alguns princípios, conceitos da física quântica pode ter um norte nessa nossa jornada do despertar da consciência, do despertar espiritual. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. E a nossa proposta aqui é de expandir um pouco a consciência, trazendo então novas visões, novas percepções para vocês, ou até mesmo novos conceitos, e depois a gente viver isso na prática. Então, cada um dos nossos encontros ele sempre tem uma parte de teoria e uma parte vivencial. Então, nós fazemos aqui também várias vivências, várias práticas, onde nós aplicamos aqui a nossa metodologia, que eu sistematizei da terapia quântica 5D. Então, a gente tem um momento mais essa nossa conversa aqui inicial, dessa nossa palestra, e depois a gente entra numa parte de vivência, para quem nunca esteve aqui, onde faremos várias técnicas, vários aspectos da nossa técnica terapia quântica 5D, para elevar a vibração de todos vocês e ajudá-los, a se conectar com essa frequência de quinta dimensão. Então, a nossa meta, a nossa proposta é que toda semana, quando você participa aqui, isso permite você elevar a sua frequência e se sintonizar com essas energias de quinta dimensão, e levar, na verdade, uma transformação para a sua semana. Aqui a gente diz que são um encontro de 2 horas, mas que transforma seus próximos 7 dias. É bem isso que acontece. A sua experiência aqui, a prática que a gente traz aqui, fora o que você aprende, isso tem um impacto na sua semana. Então muda a sua vibração, e quando muda a sua vibração, quem entende um pouco de física quântica já sabe, isso muda toda a sua realidade. Então quando você vem aqui, você começa a co-criar uma nova semana, uma nova realidade, a partir dessa mudança interna, dessa mudança de frequência vibracional. Maravilha? Então deixa eu saber, quem aqui gostaria de elevar sua vibração? Ah, o povo já está entendendo. E quem aqui gostaria de vibrar na quinta dimensão? Ó, a galera já sabe de quem a gente está falando. E deixa eu conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui sente que está realmente nessa jornada, nesse processo de despertar da consciência, desse despertar espiritual? Quem se vê nessa jornada? Perfeito. Bom, então é sobre isso. Vocês estão de fato no lugar certo. Isso aqui é a nossa proposta aqui, realmente é para isso. Então vamos lá. Quando a gente começa a falar desse assunto, vamos trazer aqui algumas coisas sobre esse tema fascinante da física quântica da quinta dimensão. Quando se fala em quinta dimensão, primeira coisa, o que vocês já ouviram falar sobre quinta dimensão? Eu adoro de ouvir vocês também, porque tem assuntos que a gente precisa desconstruir para depois construir. Então é bom também entender um pouco onde que eu estou pisando aqui para a gente trazer mais clareza. O que vocês já ouviram falar sobre quinta dimensão? Quis começar falando sobre esse tema aqui, porque nossa visão é sobre, a partir da física quântica, explicar um pouco mais sobre a quinta dimensão e como que isso pode ajudar no nosso processo do despertar da consciência, sabe? Em toda essa jornada do despertar espiritual. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou Frederico Frimer, eu sou físico de formação, fiz mestrado no campo da física quântica, também fiz formações em várias terapias holísticas no campo do desenvolvimento pessoal. E a minha jornada, desde muito cedo, iniciou-se com um despertar e uma busca pela espiritualidade, uma busca pelo autoconhecimento. Sentia que eu tinha uma missão maior e que eu precisava evoluir, encontrar o que era esse propósito, o que eu vim fazer aqui. Então eu fui muito nessa busca pelo meu propósito, pela minha missão, e nessa busca pela iluminação espiritual. Então desde muito cedo minha vida foi marcada por isso, sabe? E quando a gente ouve falar sobre despertar, às vezes você ouve falar até por visões, tipo às vezes algumas linhas mais budistas, por exemplo, quando fala-se da iluminação de Buda, porque o próprio termo despertar, remete a Buda, porque Buda significa o desperto. Então traz outros conhecimentos que vêm lá do Oriente para cá. Então quando se fala nisso, nós estamos numa época onde tem muitas coisas que estão vindo do Oriente para o Ocidente, novos conhecimentos, novas práticas estão vindo para cá e ganhando uma nova roupagem, como a própria prática da meditação, a prática do yoga, a prática das terapias. Basicamente são muitas coisas que vieram de lá para cá originalmente e depois mais coisas começaram a surgir diretamente aqui. Mas originalmente isso tudo veio muito de lá para cá e aí fomentando essa parte.
Então tem muitas coisas que é meio que novidade aqui no Ocidente, que para lá já é o básico, né? Então a meditação chegou forte no Ocidente no século passado, 1900 e pouco, através do mindfulness e outras práticas, enquanto ela já é praticada dentro do yoga e outras tradições há milhares de anos antes de Cristo. Então tem muita coisa que foi chegando para cá para trazer esse despertar todo espiritual. Então tem toda essa questão surgindo aqui. Esse termo todo lá já vem disso. A própria palavra Buda significa o desperto, o iluminado. Então esse não é o nosso foco aqui, mas só para a gente rebater um pouco disso de onde que vem. Mas a proposta, né, de todo o movimento que está acontecendo agora durante essa nova era, essa transição, é sobre uma integração entre ciência e espiritualidade. Então, por muito tempo, a espiritualidade esteve totalmente ligada à religião, presa dentro da religião. Nós estamos vivendo um novo tempo onde a espiritualidade está saindo mais do domínio de ficar presa dentro da religião para chegar a algo que pode ser mais científico, pode ser explicado pela ciência. Então, esse movimento muito forte está acontecendo, com uma busca de se integrar ciência e espiritualidade. E a física quântica tem se mostrado como muito promissora nessa possibilidade de integração entre ciência e espiritualidade. Então, grandes nomes foram surgindo aí nesses últimos anos, trazendo visões que trazem um novo olhar para a espiritualidade a partir da física quântica, para promover assim o despertar espiritual. E como que a física quântica, né, pode contribuir para tudo isso? Ela pode nos ajudar a entender mais profundamente o que é esse despertar espiritual, para onde que nos leva esse despertar da consciência e nos conectar com uma nova linguagem que permite compreender isso de uma forma mais simples, mais clara e mais prática, com os conceitos que podem trazer luz a questões antigas, às vezes muito complexas e difíceis de se entender. Então a física quântica, a meu ver, ela pode trazer isso, então trazer um novo olhar sobre esse processo do despertar espiritual, para que a gente possa trilhar isso com mais clareza, com mais segurança, adequado aos nossos tempos modernos. Então, a toda a perspectiva para a gente viver isso aqui no Ocidente, nesse tempo, nessa nova era, nesse tempo de transição planetária, é sobre essa integração. Então, nessa minha jornada, eu acessei que a minha missão era exatamente sobre ajudar pessoas nessa jornada do despertar espiritual, para que cada um pudesse se encontrar e viver o seu propósito de vida. E assim, juntos, nós contribuímos para co-criar uma grande mudança coletiva aqui no nosso planeta, ajudando nessa grande transição planetária. Então, e essa transição planetária teria a ver justamente com uma mudança de frequência vibracional da terceira para a quinta dimensão. Então foi com base em toda essa missão que foi surgindo esse projeto, que eu fundei aqui o Instituto Avatário, com essa propósito, né, de ajudar na transição planetária, integrando ciência e espiritualidade para ajudar pessoas a superar os desafios do despertar e se tornar o que nós chamamos aqui de profissionais 5D. Profissionais que vibram nessa frequência elevada de quinta dimensão e trabalham alinhado com o seu propósito de vida, cumprindo a sua missão através ali do seu trabalho dia após dia. Assim integrando esse aspecto importante da espiritualidade na sua própria vida. Maravilha? Então faz assim, para todo mundo ficar mais ligado assim, nós temos a missão aqui de promover o despertar, ajudar cada vez mais pessoas a despertar. E aí, pessoal, nessa missão, foi a partir dessa missão, desse propósito que foi surgindo, tudo isso que vocês podem ver aqui agora, foi surgindo a partir disso, toda essa metodologia da terapia quântica 5D, que veio a partir disso, de uma integração entre ciência e espiritualidade, através da física quântica, para promover o despertar espiritual, certo? E quando se fala em despertar, a gente começa muitas vezes a falar o que em outros estados de consciência, que foi, por exemplo, o que o próprio Buda alcançou. Então, a jornada do despertar, ela te leva a você acessar estados mais elevados de consciência. E também a um alinhamento cada vez maior com o seu propósito, ou, numa linguagem oriental, o seu Dharma. Então, todo despertar, ele te leva a acessar outros estados mais elevados de consciência e um alinhamento com o seu propósito de vida.
para que você alinhe-se com o seu Dharma. Então ele te leva numa jornada onde você sai de uma vida presa no karma para um alinhamento com o seu Dharma. O acesso a novos estados elevados de consciência, como são os estados de iluminação e outros estados mais elevados que o próprio Buda alcançou e que grandes mestres alcançaram e nos falavam sobre isso. Mas às vezes parece algo muito distante da nossa realidade. Mas o despertar, ele é sobre isso. Ele vai te levando nessa jornada de acesso a outros estados mais elevados de consciência, que podem ser alcançados, por exemplo, através da meditação e um alinhamento com o seu propósito, para que a partir disso você cumpra a sua missão aqui na Terra. E assim possa ir se libertando dessa roda de morte e renascimento, essa roda de samsara, e seguir a sua evolução para outros níveis. Então todo despertar, ele é sobre isso. E a física quântica pode nos ajudar a compreender um pouco mais sobre toda essa questão, nos trazendo ali uma nova linguagem para entender esses conceitos e colocar isso em prática. Quando a gente fala nisso, a gente vai entrando sobre isso, sobre esses estados de consciência, sobre a gente sair do karma, entrar no dharma, tudo isso que é o despertar, como era numa outra linguagem mais antiga, certo? E a física quântica, ela nos traz uma outra visão sobre tudo isso, sobre essas leis universais, sobre a lei de causa e efeito, certo? Também chamada de lei do karma, sobre tudo isso a partir de uma nova perspectiva. E a gente começa a falar o quê? Em termos de frequência, energia, vibração. Aí começamos a falar em terceira, quarta, quinta dimensão. A gente começa a falar sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Quando a gente começa a olhar o despertar a partir desse prisma da física quântica, a gente começa a falar o quê? Quando fala assim, mudança e elevação de estado de consciência, mudança para um estado de consciência mais elevado, na física quântica fala assim, frequência vibracional. Então, o despertar da consciência nos leva a uma elevação da nossa frequência vibracional. Onde cada frequência vibracional ela corresponde a diferentes estados de consciência. Estados de consciência mais baixos ou estados de consciência mais elevados. Então, o despertar da consciência, eles nos levam a isso, a essa mudança de frequência vibracional. E aí, quando você vai mudando a sua frequência vibracional, transformando o seu campo, você começa a se alinhar com a lei de causa e efeito, que é um outro grande princípio, também chamada de lei do karma, que ela diz o quê, né? Nada acontece por acaso, tudo tem uma causa. O que você vibra, você atrai. Essa lei vai dizendo que cada pensamento, cada sentimento, cada palavra que você emana e tudo que está armazenado no seu campo vai ter um impacto sobre a sua realidade. Aquilo que você vive na sua vida aqui fora, ele é um reflexo disso que você emana dentro de você. E aí, como que acontece essa lei? Essa grande lei acontece pelo princípio, né, da vibração. A frequência que eu estou emanando, eu vou atrair situações na minha vida compatíveis com aquela frequência. Então, de acordo com a vibração que eu estou, com o estado de consciência que eu estou, a frequência dele vai atrair resultados na mesma energia, na mesma frequência. Então, se eu estou num estado de abundância, eu vou atrair resultados na frequência da abundância para a minha vida. Se eu estou no estado de escassez, eu traio resultados na frequência de escassez para a minha vida. Se eu estou num estado de paz, eu vou atrair resultados que me trazem mais paz. Se eu estou num estado de briga, de conflito, eu vou atrair resultados, situações de briga, de conflito. Então, olha só, quando eu mudo a minha frequência vibracional, eu sintonizo e começo a atrair uma realidade compatível com ela. Então, essa aqui é uma outra chave que a física quântica nos revela sobre esse processo de despertar. A importância de você mudar dentro de você, o seu estado interno, para mudar os seus resultados lá fora. Isso é uma grande chave que começa a despertar as pessoas. Eita, nada é por acaso. O que está acontecendo na minha vida lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro de mim. O que estou vibrando, o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, o que eu estou emanando aqui dentro de mim, reflete coisas que acontecem na minha vida lá fora. Então, se lá fora está cheio de briga, de conflito, tudo dando errado, portas se fechando, só resultados negativos,
escassez, sofrimento, tudo isso é um reflexo de algo que está dentro de mim. Quando você começa a entender essa lei de causa e efeito, também, né, entendendo a lei do karma, você começa a perceber que a mudança tem que ser aonde? Dentro. Para mudar as coisas lá fora, você precisa mudar o quê? Dentro de você. Isso tudo vai levando para o despertar. Eita. Então a mudança tem que ser aonde? Tem que ser dentro. Então eu tenho que olhar para onde? Para dentro. Eu tenho que mudar quem? Quem? A mim mesmo. Então, todo esse entendimento dessas leis vai nos levando cada vez mais para esse lugar. E todo mundo vai chegando a essa conclusão no despertar. Nossa, então eu preciso olhar para mim. Então eu não tenho que focar em mudar o outro. Eu tenho que mudar a mim mesmo. A gente para de querer mudar o outro, que normalmente não dá certo, né? Quem aqui já quebrou a cara tentando mudar o outro? Quem nunca, né? Quem nunca? Normalmente você nem consegue mudar o outro, às vezes vira um problema ainda maior e não resolve. Então, tudo isso vai mostrando que a gente tem que mudar quem? Você tem que olhar para dentro e mudar você mesmo. Então, todo esse despertar, ele vai te levando para esse lugar. Nossa, eu preciso então me transformar. Olhar para mim, me curar. Para quê? Para elevar a minha frequência. Então, todo esse despertar vai te levando para qual lugar? Você tem que olhar para você, para de querer mudar o outro, para de querer só mudar o externo, olha para você dentro, para você mesmo, cuida de você. Cuida de você. Para quê? Para mudar a sua frequência vibracional, elevar a sua frequência. É sobre isso. E aí a física quântica, ela nos ajuda a entender essa relação entre a sua frequência e o que acontece na sua vida. Te ajuda a entender essa lei. Porque, de acordo com a física quântica, o que acontece? A sua frequência vibracional aqui, ela vai determinar as probabilidades de cada coisa acontecer na sua vida. Então, quando eu estou numa frequência mais positiva, isso aumenta a probabilidade de resultados positivos acontecerem na minha vida. Quando eu estou numa frequência mais negativa, isso aumenta a probabilidade de resultados negativos acontecerem na minha vida. Então a física quântica ela vai fazendo essa correlação entre o estado do sistema e os resultados que você colhe na sua experiência. Ela estabelece essa relação entre seu estado interno e os resultados que você colhe. E aí o observador tem um papel fundamental nisso. Porque o foco de consciência do observador, a sua mente, influencia tudo isso que está acontecendo. Mas a física quântica ela estabelece, em princípio, essa correlação. Que é uma grande chave para o despertar. Porque me fala, quem aqui quer resultados positivos na sua vida? Quem não quer, né? Tem algum ser humano que não quer? Todo mundo quer. Mas quantos aqui estão dispostos e buscando transformar a si mesmos? Já é menos, né? Eu espero que vocês estão, né? Por isso vocês estão aqui, né? Por isso que vocês estão aqui. Mas a maioria não está ainda, certo? Só está pensando no externo. Então, esse entendimento vai levando cada vez mais para esse lugar. Nossa, eu preciso mudar a mim. Para eu quê? Vibrar numa frequência mais elevada. E aí, quando eu estou numa frequência mais elevada, eu atraio resultados mais positivos. Pegando esse exemplo aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. É quase que um experimento. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Quem aqui já percebeu que aquele dia que você está mal, que está nervoso, estressado, sem energia, parece que tudo tem de dar errado naquele dia, sua produtividade cai, seu dia fica travado. Quem já percebeu isso acontecendo? Levanta a mão. Levanta a mão lá em cima e olha para o lado, vê se você não é o único. Vamos ver se a pesquisa está batendo. Agora, por outro lado, quem já percebeu que aquele dia que você está bem, está elevado, está feliz, sua energia está positiva, parece que tudo flui, tudo acontece, as coisas boas vêm naquele dia, tudo rende muito mais. Quem já percebeu isso acontecendo? Levanta a mão lá em cima, olha para o lado
Vê se você não é o único. Gente, vocês têm que levantar a mão se vocês foram a pesquisa. Levanta a mão, vamos lá. Aí. Que é verdade. Oi? Aí, ó. É isso. Acorda com a gratidão, as tudo já flui muito melhor. É sobre isso, sabe? Então, é muito prático isso. Você vê no seu dia a dia, sabe? Você vê no seu dia a dia. E aí, o que a física quântica nos diz? Que toda a vibração do seu campo, ela é o que está criando a sua realidade que você experimenta a cada dia. Então, a cada dia, a vibração que está no seu campo, que você está emanando a partir do seu campo quântico, seja ele a nível consciente ou inconsciente, ele está influenciando aquilo que você cria e vive na sua realidade. Então, a física quântica ela traz muito forte esse conceito de campo. Tudo tem o seu campo. Cada pessoa tem o seu campo. Cada lugar tem o seu campo. Cada sistema tem seu campo. Eu sempre falo sobre isso. E esse campo influencia aquilo que você sente e aquilo que você experimenta na sua realidade. E dentro de nós temos também vários campos dentro de você mesmo que vão determinar resultados que vão acontecer em áreas específicas da sua vida. Então você tem seu campo de relacionamento, você tem o seu campo financeiro, você tem seu campo pessoal, seu campo profissional. E cada um desses campos vai estar influenciando os resultados do que acontece nessa área específica da sua vida. Então nada é por acaso. Tem algo aí no seu campo que está influenciando e determinando o tipo de coisa que você está atraindo na sua vida. Sabe aquele padrão que você está repetindo? Que ele acontece várias e várias vezes? Seja ele positivo ou negativo? Então, existe uma causa para isso. E essa causa é sempre o quê? Vibrações que estão aí nos seus campos. Aquilo que você estiver vibrando, enquanto aquela frequência não mudar, você vai continuar atraindo o mesmo padrão. Certo? Vai continuar atraindo o mesmo padrão. E aí, beleza. E quando a gente fala em frequência vibracional, ela está diretamente ligada com esse nosso estado de consciência. Certo? E tá, mas e aí? Beleza, Fred. O que é esse tal de quinta dimensão? Primeira questão. Para a gente entender sobre as dimensões, essa palavra ela tem várias acepções diferentes. Ou seja, dependendo do contexto que eu estou usando, tem significados diferentes para essa mesma palavra. E você tem que saber bem do que você está querendo dizer. Dentro da física mesmo, você já estudando lá dentro da graduação, você vê vários significados diferentes para a palavra dimensão. Numa teoria significa uma coisa, noutra outra. São vários conceitos diferentes para essa mesma palavra. Certo? E quando a gente traz para esse campo da consciência, da espiritualidade, a gente tem que também trazer essa... Baixa um pouquinho. Trazer também esse conceito mais claro. Porque existe muita confusão por aí. Existe muita informação misturada. E eu sei que parte do meu propósito é sobre clarificar isso. Então, quando você vai pesquisar sobre quinta dimensão na internet, sobre dimensões, tem muitos conceitos confusos, ou que misturam conceitos diferentes. Muitas pessoas falam muita coisa sobre isso, que às vezes, em vez de atrapalhar, em vez de ajudar, atrapalha. O Gabriel colocou um slide ali, ó, sobre o campo quântico. Eu gosto muito dessa visão aqui de vários campos, então, como se o campo fosse esse recipiente que pode armazenar diversas vibrações e vibrações em diversas frequências. Cada cor ali representa uma frequência diferente. Então nós temos campos, dentro de outros campos menores, maiores, e as vibrações estão lá preenchendo tudo isso. Então assim, o universo meio que é organizado dessa maneira. Então essa palavra dimensão, ela assume às vezes diversos conceitos diferentes que acabam dificultando o entendimento. Então, muitas pessoas colocam, uma forma e fica parecendo que a quinta dimensão é um outro lugar diferente, um lugar não físico, um lugar talvez para onde você vai depois da morte, ou um lugar que você pode ir se os seres vierem aqui, as naves vierem aqui te resgatarem, te levarem para outra dimensão. E não é sobre isso. Ela não é um outro lugar físico diferente. Não é um lugar que você só vai depois da morte. Não é nada sobre isso. É sobre um estado elevado de consciência. Uma frequência vibracional. E tem muitos lugares que trazem essa visão, isso aqui é uma das coisas mais comuns, sobre as dimensões. Que vão falar que a terceira dimensão é essa realidade física, material, densa, sabe? E que esse mundo material aqui tem altura, largura, profundidade.
certo? E aí que a quarta dimensão é um outro plano de existência não físico, onde está o quê? Seu corpo astral, o mundo astral, os espíritos. E a quinta dimensão é o plano etérico superior ou o plano mental. Tem muitos lugares que vão trazer essa visão de que a quinta dimensão seria um outro plano de existência não físico. E aí traz a visão de que as outras dimensões são um outro plano de existência não físico. E o problema dessa visão é que ela não serve para a gente entender o processo de despertar, nem da transição planetária. Porque se quando você for evoluindo, certo? Você deixasse seu corpo físico, já imaginou o que seria aconteceria com o planeta? Se as pessoas fossem evoluindo, de repente vai elevando, aí deixa o corpo físico e fica só os piores aqui. Ou então as pessoas simplesmente desaparecessem. Virou luz, desapareceu. Tá, e aí, como é que fica o resto? E não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. É sobre uma mudança de consciência. E o problema disso é que o problema não está na matéria, o problema não está no corpo físico. O problema não está na gente estar aqui no corpo físico, material, isso não é problema. O problema está dentro. É o que está no seu coração, como que você age com as pessoas, como é que você trata as pessoas, como é que você trata a si mesmo, que energia que você emana. Não tem nenhum problema a gente estar aqui num corpo físico, material, aqui, nesse plano, não é sobre isso. É sobre a interna. Então, quando a gente começa a pensar que a quinta dimensão é dessa forma, isso não serve para a gente entender o despertar da consciência. Porque o despertar da consciência ele vai nos levando para essa frequência de quinta dimensão. Então, o que é a quinta dimensão? Ela é um estado natural de consciência, que ele pode ser acessado por qualquer pessoa, não apenas por seres especiais, sobrenaturais, qualquer coisa assim. Muitas crianças naturalmente vivem na quinta dimensão, até que depois vão perdendo aquela inocência, aquela pureza, aquela alegria. Muitos de nós acessando a esses estados em alguns momentos específicos, depois ele se acaba perdendo. Mas ele é algo natural. Ele não é um estado alterado que você precisa ver cores, sentir coisas excepcionais, não é um estado de alucinação, qualquer coisa assim, é um estado natural. Na verdade, a quinta dimensão é o nosso estado essencial, o estado da nossa essência. Que a gente está reconectando com ele. Então vamos lá. Como que eu gosto de explicar sobre a quinta dimensão? Esse termo, na verdade, é como se fosse uma convenção que foi surgindo para a gente falar dessas novas frequências mais elevadas. E para você entender a diferença, você entender esse conceito, o que é a terceira, o que é a quinta, o que é a quarta e a quinta dimensão. Terceira dimensão, ela está ligada para uma faixa de frequência mais negativa, onde você fica também preso num paradigma de ficar muito preso à materialidade, ao externo, ao mundo concreto material. Fica com esse pensamento, certo? Muito daí que veio esse termo de terceira dimensão, porque nos remete à materialidade. E aí nela você acessa muitas frequências vibracionais negativas. Então há uma tendência a sua mente ficar muito acelerada, por aquele turbilhão de pensamentos, muitos pensamentos negativos, e no passado, presente e futuro, sem foco, certo? Às vezes com um sentimento mais de angústia. E nesse estado você entra muito em conexão com o seu ego negativo, com a sua sombra. Sabe? E pode vir uma série de outros sentimentos negativos, você acessa a partir disso e você manifesta o seu lado mais negativo, o seu lado sombra, o seu ego negativo. Oi? Sim. Os gatilhos te levam para esse estado de terceira dimensão. E aí, por outro lado, a quinta dimensão, ela vai ser uma faixa de frequência mais positiva, onde você acessa um paradigma de unidade, de conexão, de ligar conexão com a espiritualidade, com a essência, com algo maior. Nesse estado, a sua mente tende a ficar mais tranquila, presente, harmoniosa, com pensamentos mais positivos, você fica mais no presente, no aqui e agora, no estado de não julgamento, no estado de amor incondicional. Você se conecta com a sua essência, com o seu lado luz, e manifesta isso. Então, essas frequências e esses estados de consciência é como se fosse uma estação de rádio. Imagina que você é um rádio, certo?
A sua mente, ela é como se fosse aquele dial do rádio que você pode sintonizar a estação. Então, quando eu mudo minha frequência vibracional, eu posso me conectar com uma frequência mais baixa, minha mente vai para o negativo, ou uma frequência mais positiva, eu acesso o positivo. E aí o que é o princípio? Dentro de cada um de nós, existem os dois lados. Dentro de você o que? Tem um lado luz e o lado sombra. Dentro de você tem o lado luz e o lado sombra. Dentro de você tem a sua essência divina, seu eu superior, e tem o seu ego negativo. Dentro de você tem as suas partes feridas, tem a sua criança interior, seus traumas, seus bloqueios, e tem a sua parte saudável. Dentro de cada um de nós tem tudo isso. De mim, inclusive, de todo mundo. E aí, o que acontece? A cada momento você está manifestando algum desses aspectos. E a pergunta é, o que você está manifestando nesse momento? Os pensamentos, sentimentos, palavras e ações que estão vindo na sua mente, se manifestando a partir do seu corpo, estão vindo da onde? Do seu lado luz ou do seu lado sombra? Oi? Exatamente. Isso depende do quê? Da sua frequência vibracional. De acordo com a minha frequência, eu vou sintonizar no meu lado luz e manifestar o meu lado luz, ou eu vou sintonizar no meu lado sombra e manifestar o meu lado sombra. E todo mundo tem os dois lados. Oi? Como fé e medo? Também. Sabe? São vários lados, vários aspectos. Certo? Então, quando eleva a sua frequência vibracional, você se conecta com o seu lado luz. Aí você conecta com a sua essência, com o seu melhor. Quando abaixa a sua frequência vibracional e você entra no que a gente chama de terceira dimensão, você vai manifestar o seu lado sombra. Elevou a frequência, eu vou entrando na quinta dimensão e manifesto o meu lado luz. Então, os pensamentos que vêm, o que manifesta na minha mente, no meu coração, no meu corpo, muda totalmente de acordo com a sua frequência vibracional. Então, quando você eleva a sua frequência, você manifesta um outro lado muito mais positivo. E isso é muito nítido nas relações. Quem já percebeu que a forma como uma pessoa te trata depende muito do estado emocional, da frequência vibracional dela? Quem já percebeu que a mesma pessoa, mesmo nome, CPF, endereço, quando ela está mal, quando a frequência dela está baixa, ela te trata muito pior? Quem já percebeu isso? E quem já percebeu quando a mesma pessoa está bem, está na vibração elevada, ela te trata muito melhor? Quem já percebeu, pessoal, pais e mães, que quando você está muito mal, por mais que você ame seu filho, você não consegue tratá-lo da melhor maneira? Quem já percebeu isso? É duro dizer, mas é verdade. A forma que a gente está sentindo, a vibração que a gente está influencia a forma que nós tratamos todo mundo. Inclusive quem você mais ama, inclusive seus filhos, inclusive seus pais, um amigo. Não tem como a gente separar. E até a gente mesmo, em especial. Então, por isso que quando você muda a sua frequência, começa a mudar tudo. Todos os seus relacionamentos, a sua forma de lidar com você mesmo, tudo da sua vida muda. Porque o lado seu que você se manifesta muda completamente. Quando você está vibrando na quinta dimensão, tudo começa a se transformar. Por quê? Por um lado entra a lei da causa e efeito, a lei da atração. A minha frequência está elevada, pela lei de causa e efeito eu vou atrair resultados muito mais positivos. Eu atraio situações mais positivas, resultados mais positivos, as coisas fluem na minha vida. E por outro lado, quando minha vibração está elevada, eu também trato melhor as pessoas. Eu tenho pensamentos, sentimentos, palavras e ações mais positivos. A minha forma de lidar com tudo à minha volta é melhor. Vai mudar a minha realidade. Por outro lado, quando a minha frequência está baixa, você atrai resultados, situações mais positivas, mais negativos. Você atrai problemas para a sua vida, você atrai dificuldades, você trata as pessoas de uma forma pior, mais agressiva, sem amor, com julgamento, com crítica. Você age de uma forma mais negativa. Então, quando você vai olhando isso, dá para vocês perceberem
o quanto que a mudança na sua frequência vibracional impacta todas as áreas da sua vida? Dá para vocês perceberem isso? Estão conseguindo fazer essa conta? Essa é a grande questão. E aí, o fato de você estar vibrando na quinta dimensão não impede que coisas ruins aconteçam. Elas podem sim acontecer. Há uma tendência de que elas aconteçam com uma frequência menor, mas ainda assim elas acontecem. Agora, mesmo se elas acontecerem, se eu continuar vibrando na minha frequência elevada, porque aí você pode baixar, porque a frequência ela oscila a todo momento. Não existe simplesmente uma pessoa que está só na quinta dimensão, só na 3D, ela oscila. Então, mesmo a pessoa que está vibrando na quinta dimensão, pode acontecer uma situação que baixa a vibração dela, e ela foi para a terceira. Agora, o que acontece é o seguinte, quando eu me mantenho nessa vibração elevada, mesmo que aconteçam situações difíceis, doloridas, eu não entro no sofrimento. Agora, quando baixa a minha vibração, eu entro no sofrimento. Aí eu sofro com aquilo que está acontecendo. Então, a tendência é de que uma pessoa que está na vibração elevada, que mantém essa frequência, há uma tendência de que essas situações negativas, esses problemas, aconteçam com uma menor frequência que acontecia antes, mas não quer dizer que não vai acontecer, e há uma tendência de que ela sofra menos, ou quizá nem sofra com as situações. Ela vai encarar tudo de uma forma muito mais elevada. Porque o sofrimento ou a felicidade basicamente depende da sua frequência vibracional. Se baixar minha vibração, você vai entrar no sofrimento. Se você manter ela elevada, você vai estar em paz. Você vai estar leve. Sim, é a sua resposta interna. Então, pessoal, quando você entende isso, nossa, vai dando clareza. Putz, que quando eu mudo a minha frequência vibracional, eu começo a mudar tudo na minha vida. E o despertar é sobre o quê? Na física quântica. É sobre a busca cada vez maior por você elevar essa sua frequência vibracional e se sintonizar com aquilo que você veio fazer aqui, com o seu propósito. Vibrar nessa frequência do seu propósito, para manifestar esse seu propósito aqui nesse mundo e assim fazer o que você veio fazer aqui. Cumprir a sua missão aqui. Começando por onde? Por você mesmo. Cuidando de você mesmo para você elevar e manter essa frequência elevada. Entendendo que assim você cocria uma nova realidade. Que a base para a cocriação da realidade é a sua frequência vibracional. Então, conectando os pontos, todo despertar da consciência, ele é sobre essa jornada de mudança de crenças, de paradigmas e de valores, que te leva a buscar cada vez mais você olhar para dentro e entender a importância de você elevar e manter sua frequência elevada. E a partir disso, de você manifestar o seu propósito. Fazer aquilo que você veio fazer aqui nesse mundo, desde um estado mais elevado de consciência. Foi isso que os grandes mestres fizeram. Foi isso que, por exemplo, Buda alcançou. Durante a meditação dele, de iluminação, ele acessou um outro estado mais elevado de consciência. Ele conseguiu viver nesse estado mais elevado de consciência. Um estado de paz profunda, de tranquilidade e sabedoria. E a partir da vivência nesse novo estado de consciência, ele foi cumprir a sua missão, levando o Dharma dele para mais pessoas. Então, todo esse despertar te leva a esse novo estado de consciência, que na linguagem da física quântica é o quê? É a quinta dimensão, que é um estado que você pode alcançar pela meditação, é um estado que muitos seres alcançaram e que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Imagine como seria você viver a sua vida desde um estado de paz, de tranquilidade, de presença, no aqui e agora, sem julgamento, sem ficar na reclamação, naquele turbilhão de coisas na sua cabeça. Você, nessa plenitude, e a partir disso você conectado com o seu propósito, com a sua essência, fazendo o que você veio fazer aqui. É sobre isso. O despertar nos leva para esse lugar, onde cessa grande parte do sofrimento humano. E você se conecta com uma nova realidade. É sobre isso. Abrir para as perguntas agora. Então vamos lá. Toda essa questão do despertar e o entendimento da física quântica vai te levando para esse lugar, de você elevar sua vibração, de você manter essa frequência elevada, da importância de tudo isso. Mas aí entra a sua pergunta, tá? E como que eu faço para manter isso? Como que eu faço para manter isso se eu sou uma pessoa muito exposta, se eu sou o tempo todo absorvendo energias? Então é uma grande complexidade essa questão toda. É uma grande questão, e esse é um propósito para a vida, algo para você levar para o longo da sua vida. E foi justamente por isso que eu fui desenvolvendo a terapia quântica 5D.
que a terapia quântica, ela veio para ser, começou apenas como uma ferramenta de cura quântica e de meditação, mas ela se tornou toda uma tecnologia para a segurança vibracional. Então, o que a gente fala muito hoje em segurança vibracional? Porque existem várias coisas que podem baixar a sua vibração e estar desconectando você do seu propósito de algo maior. Tem várias coisas, infinitas na verdade. E que a gente precisa cada vez mais olhar para várias delas para ir evitando essas coisas de acontecerem. E quando elas acontecerem, você precisa ter uma forma de lidar com aquele risco para você poder se recuperar rapidamente e manter a frequência. Então, depois da jornada, é sobre isso. Você vai identificando que tem várias coisas que podem baixar a sua vibração. E você vai evitando que aquilo baixe. Mas quando baixar, você precisa cuidar daquilo para levar rapidamente. Que é esse conceito mesmo de segurança vibracional. De entender esses vários riscos, várias questões que podem afetar a sua vibração e o que fazer para lidar com isso. Para você manter em vibração elevada e se manter alinhado com o seu propósito de vida. E aí o que acontece? Pessoas, por exemplo, que são muito sensitivas, certo? Quem aqui se vê muito sensitivo assim, que absorve muita energia das pessoas, dos ambientes? Então, aí olha só, pessoas muito sensitivas, e os campos todos influenciam muito a sua vibração. Qualquer campo que você se conecta de uma pessoa de um lugar, aquilo tende a afetar muito a sua vibração. E tem pessoas que estão com a sensitividade mais desequilibrada e chega a virar uma esponjinha. Onde que ele vai, ele puxa tudo. E o que acontece nisso? A sua vibração começa a ficar aquela loucura. Porque onde você vai, você está absorvendo todas aquelas energias, e às vezes você nem sabe que é isso que está acontecendo, não consegue lidar com aquilo. Você está se conectando com muitos campos, se emaranhando com muitas pessoas, não sabe o que está acontecendo, aí a sua vibração fica aquela loucura. Então, isso aqui é um dos grandes riscos que acontece, que a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. Para lidar com essa questão, uma das coisas que vai ajudar muito, certo? É todo o aspecto de proteção multidimensional, que é um dos pilares. Quanto mais você vai aprendendo estratégias e técnicas para você se proteger, você vai evitando muito disso de acontecer. E também um outro pilar da nossa metodologia é sobre a elevação vibracional. Então, são vários pilares dessa nossa metodologia. Quais são eles? A meditação 5D, a cura quântica, a elevação vibracional, a proteção multidimensional, a libertação da matrix e a ativação do propósito. Todos esses pilares vão te ajudando a manter a sua vibração cada vez mais elevada, com alto nível de segurança vibracional, e você alinhado com o seu propósito. E aí, na nossa metodologia, nós temos técnicas. Temos conhecimentos, práticas simples e técnicas avançadas, que em especial se baseiam no uso de comandos quânticos, os comandos quânticos 5D, que operam junto com o poder do Eu Sou, junto com o poder da espiritualidade, dessas forças de luz que a gente chama hoje, né, do comando Avatarium, para poder atuar a seu serviço e te ajudar a manter essa frequência elevada, esse alinhamento com o seu propósito de vida. Cada comando quântico, né, que é a base das nossas técnicas, quando ele é feito, ele aciona um poder divino, um poder maior, e coloca aquele poder em ação. E aquele poder gera uma transformação no campo para onde ele está sendo direcionado. E permite você acessar uma outra frequência vibracional. As pessoas mais sensitivas, tudo isso impacta muito mais ela, porque é uma tendência de tanto as suas feridas emocionais ficarem mais intensas. Então, normalmente são pessoas que são mais sensíveis emocionalmente, suas emoções são mais intensas. Os campos externos todos afetam mais. Então, a pessoa mais sensitiva, ela fica muito mais suscetível a ataques espirituais. O ataque, às vezes, ela sente mais forte e baixa a vibração dela. Quando ela conecta no campo de uma pessoa, de um lugar, ela também sente mais. E aquilo também afeta muito a sua frequência, a sua vibração. Então, todos esses pilares vão ser importantes para você cuidar da sua frequência. Então, uma pessoa muito sensitiva assim, é feito um processo constante. Na verdade, tudo isso é importante. Você precisa cuidar do seu próprio campo, limpar o seu campo e mantê-lo limpo. Sempre que baixar a sua vibração, percebeu, já fazer algo para levar rapidamente. Aumentar a sua proteção, cuidar sempre da sua proteção, do seu campo áurico, dos seus chakras. Isso vai evitar muito disso. Às vezes é importante você evitar de frequentar alguns lugares, ou evitar mesmo a convivência com algumas pessoas, também faz parte da sua estratégia de proteção multidimensional.
Também é importante você ir se libertando de algumas amarras, porque tem pessoas que estão carregando no campo dela um monte de obsessores, de outras entidades negativas, que está carregando no campo dela magia, inveja e um monte de outra carga negativa. Você manter a sua vibração elevada, carregando isso no seu campo, na sua matrix, é muito difícil. Isso vai estar criando um peso constante. Então você precisa ter essa proteção, você precisa libertar o seu campo dessas questões. Você precisa também curar suas feridas emocionais, gatilhos e outras doenças. Se você está com alto nível de ansiedade, depressão, ou tem uma ferida de abandono, de rejeição, todas as questões emocionais ou de saúde mental, ou outras questões físicas também afetam a sua vibração e dificulta você de manter a frequência elevada. Por isso a importância da cura quântica, para manter essa frequência elevada. E precisa também de ativar frequências positivas, para você vibrar na paz, vibrar no amor, vibrar na abundância, vibrar na alegria, ativando essas frequências. Então, hoje essa nossa metodologia, ela usa a física quântica, né, através em especial dos comandos quânticos e outras práticas de meditação, para ativar tudo isso, colocar esses pilares em prática na sua vida. E aí você vai conseguindo cada vez mais, sabe, não absorver tantas energias, mas quando você absorver, você já se protegeu. Mas quando você absorveu, você poder limpar aquilo do seu campo. Porque aquela energia não é sua. Você conseguir se desemaranhar daquela pessoa. Então a proteção ela já evita algumas coisas de acontecer. Mas quando acontece, o que você faz? Baixou a vibração, o que você faz? Eleva de novo. Aí quando você tem as técnicas, as ferramentas, se torna muito mais fácil você mudar a sua frequência. Aí mesmo que algo baixe a sua vibração em questão de minutos, você consegue elevar? Mas ainda assim tem horas que sozinho você não consegue. Por isso é importante você ter pessoas que podem te ajudar a sustentar a sua frequência elevada. Ter técnicas, ter pessoas, ter lugares que vão te ajudar quando você baixar muito a elevar a sua vibração e manter. Então, hoje a nossa metodologia da terapia quântica, ela vem sendo uma resposta cada vez mais eficaz para tudo isso. Nos ajudando a entender vários desses riscos de coisas que baixam a nossa vibração, como lidar com aquilo. E cada um desses pilares, eles têm um papel importante, sabe? Nessa sustentação da sua frequência. De sustentar também esse alinhamento com o seu propósito de vida. Porque isso traz vários desafios. A verdade é que é incrível, mas não é fácil manter na quinta dimensão. O tempo todo tem coisas que tendem a baixar a sua frequência. Se a gente não cuidar, nesse mundo aqui, a tendência é ficar baixa. É ou não é? O mundo está te puxando para baixo. Esse é o problema desse tempo. Até que essa transição se complete, né, que a gente alcance a massa crítica, o mundo está nos puxando para baixo. Se você não fazer algo para elevar, está te puxando para baixo. O meio à sua volta, as pessoas, a maior parte das coisas estão fazendo isso. Essa é a atmosfera do planeta ainda. Estamos trabalhando para mudar isso. Mas ainda é isso. Clareou, pessoal? E aí, o que a gente faz aqui? Eu trago aqui essa base para despertar a consciência, para conectar os pontos e tal. E aí nós trazemos a parte prática. Nós desenvolvemos aqui, aprimoramos constantemente técnicas e ferramentas cada vez mais avançadas para ajudá-los nesse despertar, a manter a sua frequência elevada. E também para que você possa ajudar mais pessoas e estar cumprindo o seu propósito de vida. É por isso que a gente tem nosso programa de formação na terapia quântica 5D e o nosso programa de mentoria para profissionais 5D, que ajuda para que você possa aprender essas técnicas e colocar isso para transformar a sua vibração, para você ajudar também outras pessoas e cumprir o seu propósito. O nosso programa de mentoria, ele te ajuda a isso, a se tornar um profissional 5D. A você estar trabalhando alinhado com o seu propósito, enquanto você cuida de você mesmo e mantém a sua vibração elevada, tendo ferramentas e armas para lidar, superar os ataques da Matrix, superar os outros desafios, que tudo tende a baixar sua frequência e te desconectar. Então aqui a gente caminha junto, temos vários programas para ajudar as pessoas que querem seguir os próximos passos dessa jornada e que querem ter isso, ter pessoas que podem estar com você, ter tecnologia, ter ferramentas mais avançadas que vão mudar essa frequência. Além do básico, certo? Que é uma forma muito simples de você elevar a sua vibração, pratique a gratidão.
Simplesmente você parar para refletir, começar a agradecer no seu dia, agradecendo as coisas boas, buscando lado positivo, isso já vai elevar a sua vibração. Que é uma forma muito simples e poderosa de elevar a sua vibração. Vai para a natureza, vai caminhar no parque, vai entrar em contato com a natureza, vai contemplar, vai tomar um banho de cachoeira, vai para a natureza. Forma simples e poderosa de elevar a sua frequência. Quer outra forma simples? Pratique a meditação. Qualquer tipo já vai te ajudar. Faça práticas de respiração consciente. Isso aqui são o básico, que a gente pratica muito também, que eleva a sua vibração. Se você começar o seu dia assim, já muda a sua frequência. Agora, para a gente ir mais além, né, viver um processo de cura, outras transformações mais profundas, aí entra de técnica. Aí entra os comandos quânticos, entra as técnicas de terapia quântica para fazer coisas mais profundas. Aí nós vamos falar de cura de questões de ancestralidade, cura da relação com pai e mãe, cura de feridas emocionais, resgate de fractais de almas, libertação de obsessores, magia, implante e todo tipo de coisa que pode estar no seu campo, limpeza de ambiente, da sua casa, da matrix, das coisas que estão acontecendo, libertar de padrões de escassez, limpeza do campo financeiro, e aí você quer aprofundar, é a nossa área mesmo. Estamos dando a introdução. E tem muita coisa, um universo de coisas assim, de coisas que estão afetando a vida de todo mundo que vocês nem imaginam. E pode estar aí, né, atrapalhando. E é um vasto universo que a gente está dando essa introdução, certo? É onde a gente vai precisar de técnica, de conhecimento, de mais pessoas para poder aprofundar nisso, certo? Mas tem esse básico simples assim que já vai te ajudar muito. Vocês já podem começar a praticar a partir de hoje. Clareou, pessoal? Então, é isso. E agora, o que a gente faz agora? Nós vamos ter aqui a nossa parte vivencial, onde vamos passar já por vários desses aspectos aqui da nossa metodologia. Então, a gente vai começar com uma prática da meditação 5D. Vamos trazer alguns comandos para sua proteção multidimensional. Faremos também, né, técnicas para sua elevação vibracional e ativação do propósito, ativando frequências positivas alinhadas com esse propósito do despertar da quinta dimensão. E aí depois a gente vai fazer aqui já um atendimento aqui de cura quântica, onde alguém aqui que quiser receber vai poder receber aqui um atendimento que viveu um processo de cura, que ele, ao mesmo tempo ele vai ser individual para essa pessoa e coletivo para todos vocês. Vocês vão poder aprender com esse processo, ver como funcionam também essas técnicas assim, e receber também a cura, porque quando um está se curando, todo mundo se cura junto. Então, esses diversos pilares que a gente esteve falando aqui, vocês vão poder estar vivenciando aqui agora, na prática aqui, e vendo o poder dessas técnicas aí mais avançadas. Simbora lá? Bora mudar a frequência? Então já vamos começar assim. Observa agora como é que está a sua mente agora, como é que está o seu corpo, como é que está seu coração, como é que você está se sentindo nesse momento. Já faz esse exercício aí de auto-observação. Quero que você perceba como é que você está agora e como é que você vai estar depois. Beleza? Então quem quiser deixar sua bolsa aí do lado, no chão, um lugar mais confortável, fiquem à vontade. E a gente vai começar agora com um alongamento consciente, certo? Todo mundo estica os braços lá em cima. Estica, alonga. Vai para um lado. Vai para o outro. Para em cima. Soltou os braços. Agora a gente vai fazer uma torção da coluna. Ó, uma mão vai lá no joelho, lá e a outra torce a coluna se encaixando. Sente a coluna se encaixando.
Agora compensa para o outro lado. Sente a coluna se encaixando. Retorna ao eixo. Fecha seus olhos agora. Inspira fundo. Solta lentamente o ar. 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 E agora, vai desconectando a mente do passado, desconectando a mente do futuro, desconectando do campo pessoal, desconectando do campo profissional, desconectando do campo financeiro. Conecta com aqui e agora. Observa lá no alto, descendo um tubo de luz azul, que vai te envolvendo da cabeça aos pés, criando um campo de proteção. Esse tubo de luz na frequência de Arcanjo Miguel vem para criar esse campo de proteção. Junto com seus anjos, esse tubo vai criando um campo de proteção inviolável, impenetrável, que repele todo mal, todo elemento perturbador, tudo que pode vir para te prejudicar vai sendo removido. E agora lá de baixo, lá do centro da Terra, vai subir numa espiral de fogo violeta. Sinta essa espiral de fogo violeta envolvendo seus pés, envolvendo as suas pernas. Sinta essa espiral de fogo subindo pelo seu quadril, limpando e transmutando todo o peso, todo o cansaço, passando pelo abdômen, limpando e transmutando todo o peso, todo o cansaço, envolvendo o seu tórax, os ombros, tirando todo o peso nos seus ombros, no pescoço, rosto, até o topo da cabeça. Sinta essa energia te envolvendo todo o seu ser. Da cabeça aos pés, você vai sendo envolto por essa frequência poderosa. E sinta essa chama subindo, 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 cada vez mais alto. E ela vai te levando lá no alto, para dentro de uma pirâmide de cristal. Uma grande pirâmide de cristal. Quando você entra nesse espaço sagrado, nesse grande templo de luz, você se sente totalmente preenchido, pleno. Num lugar seguro, acolhedor, onde você pode ser você mesmo. Sinta essa poderosa frequência de luz. E lá no alto dessa pirâmide abre-se um portal
de conexão com o grande Sol central. Vamos invocando e ancorando aqui as mais elevadas frequências. Invocando e ancorando a força de Arcanjo Miguel, do Mestre Saint Germain, de Mãe Maria, Metatron, os amados arcanjos Elohims, que vem ancorando essas mais elevadas frequências aqui e agora. Sinta esses grandes seres de luz. Todas as forças do Comando Avatarium presentes aqui e agora. E vamos ativando agora a nossa divina proteção. Os anjos da chama azul vão fazendo um grande círculo mágico de proteção ao redor de todo esse salão, repelindo toda e qualquer interferência negativa, expulsando todo o mal desse lugar. Eu sou o ancorar Arcanjo Miguel para ativar a armadura de proteção 24 horas por dia. A armadura de chama azul dourada, blindando e protegendo, blindando e protegendo, blindando e protegendo. A armadura de chama azul dourada, blindando e protegendo, blindando e protegendo, blindando e protegendo. A armadura de chama azul dourada, blindando e protegendo, blindando e protegendo, blindando e protegendo. Sinta esse campo de proteção te envolvendo, blindando os seus chakras, blindando o seu campo áurico, blindando os seus 4 corpos. Eu sou a Acionar Arcanjo Miguel para defesa e proteção do campo áurico 24 horas por dia. Eu sou o ancorar Arcanjo Miguel para defesa e proteção dos 7 chakras 24 horas por dia. Eu sou o ancorar Arcanjo Miguel para defesa e proteção dos 4 corpos 24 horas por dia. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Anjos da chama azul defendendo e protegendo, defendendo e protegendo, defendendo e protegendo. Eu sou Acionar Saint Germain para limpeza e transmutação do campo áurico agora. Eu sou Acionar Saint Germain para limpeza e transmutação dos 7 chakras agora. Eu sou Acionar Saint Germain para limpeza e transmutação dos 4 corpos agora. Espirais de chama violeta, limpando e transmutando, limpando e transmutando, limpando e transmutando. Espirais de chama violeta, limpando e transmutando, limpando e transmutando, limpando e transmutando. Espirais de chama violeta, limpando e transmutando, limpando e transmutando, limpando e transmutando. Espirais de chama violeta, limpando e transmutando, limpando e transmutando, limpando e transmutando. Sinta essa energia. Sinta essa frequência, elevando a sua vibração. Eu sou Acionar Arcanjo Miguel Estreia para libertação e quebra de toda inveja, mal olhada e olho gordo agora. Espada azul flamejante, cortando e seccionando, cortando e seccionando, cortando e seccionando. Espada azul flamejante, cortando e seccionando, cortando e seccionando, cortando e seccionando. Espada azul flamejante, cortando e seccionando, cortando e seccionando, cortando e seccionando.
Espada azul flamejante, cortando e seccionando, cortando e seccionando, cortando e seccionando. Espada azul flamejante, cortando e seccionando, cortando e seccionando, cortando e seccionando. Arcanjo Miguel, prende, amarra, prende, amarra, prende, amarra. Leve daqui agora as forças do mal para o lago do fogo sagrado. Arcanjo Miguel, prende, amarra, prende, amarra, prende, amarra. Leve daqui agora as forças do mal para o lago do fogo sagrado. Arcanjo Miguel, prende, amarra, prende, amarra, prende, amarra. Leve daqui agora as forças do mal para o lago do fogo sagrado. Sinta essa leveza que vai chegando. Eu sou flamejar a chama da paz 24 horas por dia. Eu sou a chama da paz, 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 paz. Eu sou a chama da paz, 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 paz. Eu sou a chama da paz, 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 paz. Eu sou flamejar a chama da gratidão 24 horas por dia. Eu sou a chama da gratidão, 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 gratidão. Eu sou a chama da gratidão, 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 gratidão. Eu sou a chama da gratidão, 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 gratidão. Eu sou a chama da gratidão, 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 gratidão. Eu sou a chama da gratidão, 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 gratidão. Conecta com essa gratidão. Eu sou flamejar a chama do propósito 24 horas por dia. Eu sou a chama do propósito. Propósito, propósito, propósito. Eu sou a chama do propósito. Propósito, propósito, propósito. Eu sou a chama do propósito. Propósito, propósito, propósito. Conecta com essa frequência. Inspira fundo. Solta o ar. Inspira fundo. Solta o ar. Colocando um sorriso no rosto. Lentamente vai esticando as mãos, os braços. E agora vai se conectando. Quem que gostaria de receber um entendimento de cura?